Eu vou contar um caso sobre dois procuradores gerais da República dessa última década, o Gurgel e o Janot. O Gurgel, para quem não lembra, ele foi procurador-geral da República entre 2009 a 2013. Ele foi escolhido pelo Lula em 2009 e em 2011 a Dilma o reconduziu ao cargo. A partir do momento em que a Dilma o reconduziu ao cargo, sabe o que o Gurgel fez? O Gurgel simplesmente ele se voltou contra o governo do PT, ele foi um dos maiores golpistas da história. Ele trouxe lá da Alemanha uma teoria chamada teoria do domínio de fato para tentar prender vários petistas sem provas, inclusive prendeu o Zé Dirceu sem provas. Até o criador da teoria do domínio de fato na Alemanha falou que a teoria não se aplicava ao caso do Zé Dirceu, mas ele fez aquilo. Aí depois, a Dilma escolheu o Janot e o reconduziu ao cargo em 2015. De 2013 a 2015, o Janot foi um procurador normal. Mas em 2015, a partir do momento em que ele foi reconduzido ao cargo pela Dilma, ele se voltou e ele foi um dos bastiões do golpe contra o povo brasileiro. Eu falo sempre, o golpe não foi contra o PT, não foi contra a Dilma, foi contra o povo brasileiro. O PT era o último escudo. E aí o Janot se voltou e traiu completamente o PT, a Dilma, o povo brasileiro, e tivemos o golpe graças a ele. Agora, está acontecendo uma coisa muito parecida. Augusto Aras foi um cachorrinho do Bolsonaro por 2 anos e ele está para ser reconduzido ao cargo. E enquanto ele está para ser reconduzido ao cargo, começa a pressão do STF, do Senado e de todas as instituições para que ele comece a ir atrás do Bolsonaro. Só que ele não pode, porque se ele for agora, ele não é reconduzido ao cargo. Ele vai a partir de setembro. Hoje, 2 senadores entraram com pedido de investigação contra Augusto Aras. Ele já está enfrentando um pedido de investigação no Conselho Nacional do Ministério Público, onde ele não tem maioria. A coisa vai ficar bem feia para Augusto Aras se ele não trair o Bolsonaro a partir de setembro. A paciência de todo mundo com ele acaba em setembro. A partir do momento em que ele é reconduzido oficialmente, a paciência acabou, ele vai ter que trair o Bolsonaro. Se não, anota, as investigações vão avançar rapidamente contra ele até o momento em que ele é quem vai se ferrar. Eu vou falar disso tudo aqui porque a coisa tá feia pro Bolsonaro. E o pior, se o Bolsonaro não escolheu Augusto Aras e resolver mudar de opinião e escolher outro, ele se ferra mais ainda porque o Senado não aceita. Tá ruim. Mas antes de eu falar disso, um segundinho. Você é fora Bolsonaro? Eu sou fora Bolsonaro. Você é? Se você é, então inscreva-se aqui no canal. Aproveita também e curte o vídeo. Olha, é 1 segundo, é de graça se inscrever no Plantão Brasil. Eu sempre digo, é de graça, é só clicar no botão de inscrever. Você clicando em se inscrever, você está ajudando a oposição ao bolsonarismo. Porque quanto mais gente tem nos canais de oposição ao Bolsonaro, nos canais de esquerda, mais alcance a gente tem e mais a gente consegue levar a verdade para as pessoas. Porque os bolsonaristas trabalham sempre com base em fake news, em mentira, em manipular as pessoas. A gente aqui leva a verdade. Aqui no Plantão Brasil a gente também faz oposição nas ruas. Hoje a gente rodou em Divinópolis, Minas Gerais, a gente rodou no Espírito Santo, em Baixo Guandu, em Teresina, no Piauí e em Campinas, São Paulo. No final do vídeo aqui a gente viaja, aqui é Campinas, São Paulo. Eu vou mostrar um trecho do nosso carro de som que estava rodando lá hoje de manhã, denunciando os crimes do Bolsonaro, denunciando que ele tentou roubar bilhões com a vacina, denunciando que ele gastou em cloroquina, que o filho dele, Flávio, está cada vez mais rico, enfim, a família inteira está cada vez mais rica, denunciando que o desastre econômico é culpa de Jair Bolsonaro. Quem quiser apoiar nossas ações, que a gente está indo para cima deles nas ruas também, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa sempre o Pix, PicPay, deixa as minhas outras redes sociais, mas olha só, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, que você está ajudando muito. A gente está rodando em no mínimo 10 cidades por semana denunciando os crimes do Bolsonaro. E eu falo, somos 500 mil pessoas no Plantão Brasil. Se fôssemos 1 milhão, 2 milhões, a gente não estava rodando em 10, estava rodando em 20, 30, 40 cidades todas as semanas. Então, inscreva-se. Agora, eu vou falar sobre o que está acontecendo com Augusto Aras. Olha, hoje foi anunciado que 2 senadores, o Fabiano Contarato e o Alessandro Vieira, entraram com um pedido de investigação contra o Augusto Aras. Ele vai ser investigado no Conselho Nacional do Ministério Público. Esse pedido chegou ao STF, o STF vai falar, obviamente, vai mandar para o Conselho do Ministério Público e aí eu vou te falar, o Conselho do Ministério Público vai dar encaminhamento a isso. Assim como deu encaminhamento, eu falei aqui há alguns dias, a um outro pedido de investigação que foi feito contra o Augusto Aras por prevaricação, que foi feito por ex-subprocuradores gerais da República. Para você ver, uma coisa tá ruim para o Augusto Aras. Vão ser 2 investigações agora contra ele por prevaricação. Por que prevaricação? Prevaricação é quando um cara, no caso dele, ele não faz o trabalho dele. No caso, o cara é o Augusto Aras e o trabalho dele é investigar crimes que apareçam. E aí, estão sendo feitas várias notícias crimes contra os crimes do Bolsonaro. Notícia crime é quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o Bolsonaro
falou em contragolpe, mandou lá para a lista de transmissão dele um texto dizendo que estão tentando dar um golpe comunista ao STF e tudo mais, e que nesse golpe comunista que já estamos vivendo, que já é uma ditadura comunista, o Bolsonaro tem que dar um contragolpe junto com o exército, por isso o povo tem que ir às ruas. O Bolsonaro mandou isso do WhatsApp pessoal dele para ministros, para militares e para outras pessoas. Isso é crime. O presidente não pode falar em dar golpe, autogolpe, contragolpe. É crime. Então, para que esse crime seja investigado, alguém, e no caso o PT fez isso, tem que apresentar uma notícia-crime. Notícia-crime é você noticiar que um crime ocorreu. E apresentou ao STF, o STF pede para a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República simplesmente se cala, assim como ele está se calando sobre tudo que tem a ver com o Bolsonaro. Então, agora estão pedindo, investigue por prevaricação. Se o seu trabalho é investigar, noticiam um crime, o STF falou, são fatos graves aqui que estão noticiados. Investigue-se, por favor. E você não investiga, você está cometendo crime de prevaricação. Então, agora são duas investigações contra o Aras. A primeira já foi dada andamento, já tem relator sendo sorteado. A investigação fica no Conselho Nacional do Ministério Público. Aí eu vou te falar, o Conselho Nacional do Ministério Público, lá é um órgão... Como tudo no Brasil, os órgãos jurídicos do Brasil, em vez de ser um órgão técnico que vai ver se teve crime, se não teve e tudo mais, não, é um órgão político. Assim como o STF, a gente sabe que é um órgão político. Quando os ventos políticos estavam dizendo que era para dar golpe, que era para ferrar o PT, o STF foi todo com Gilmar Mendes, com todos eles, para ferrar o PT. Talvez só o Lewandowski tenha sido assim, corajoso do início ao fim e tenha se colocado contra aquele golpe e a favor da legalidade. Mas os outros, quase todos, estavam ali, era um golpe com o Supremo, com tudo. Mas, quando os ventos políticos falam para derrubar o Bolsonaro, eles também vão para cima do Bolsonaro, como agora estão os ventos políticos, eu estou avisando aqui há um tempo. Só que agora os ventos políticos estão contra o Aras, porque ele é o escudo do Bolsonaro. Assim como quando eu falei, olha, deram um golpe, o golpe não foi no PT, foi no povo. O PT era o escudo do povo. Hoje o escudo do Bolsonaro é o Augusto Aras. Então agora a pancadaria vai ser no Augusto Aras. Finalmente, eu tô falando, demorou, hein? Demorou muito para que começassem a bater no Aras. Só que é um momento delicadíssimo para Augusto Aras. Por quê? Estamos aqui no meio de agosto. No começo de setembro, o Bolsonaro vai indicar para os senadores, para o presidente do Senado, no caso, é o Rodrigo Pacheco, mas quem pauta é o Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante. Só para você ver como é importante essa comissão. É ele quem pauta. O Rodrigo Pacheco não pode passar por cima dele. É o Davi Alcolumbre. O Bolsonaro vai mandar para o Rodrigo Pacheco, que vai encaminhar para o Davi Alcolumbre, a indicação dele para o Procurador-Geral da República para os próximos 2 anos. Veja bem, quem for escolhido pelo Bolsonaro será Procurador-Geral da República de setembro de 2021 até setembro de 2023. Quer dizer, o Bolsonaro perdendo a eleição ou caindo antes, vamos supor que ele vá até o final, espero que não, mas vamos supor. Deu tudo certo para o Bolsonaro, ele conseguiu até o final do mandato, mas só perdeu a eleição. Só isso. Só isso. Esse é o dar tudo certo para o Bolsonaro, é perder a eleição, não ser preso antes. Tá. De janeiro até setembro de 2023, o próximo presidente, espero eu que seja o Lula, e você, espera que seja quem? Comente aí. Se você é Lula, comenta agora. Vamos ver quantos comentários tem pró-Lula aqui no vídeo. Eu quero ver muitos, hein? Aí, vamos supor, Lula assume. Aí, até setembro, Augusto Aras ainda o procurador com o Lula presidente. Imagina isso. O Augusto Aras, ele sabe o seguinte, se ele quiser ser procurador de 2023 a 2025, ele vai ter que se descolar do Bolsonaro. Então, olha só, agora vamos voltar um pouquinho, porque, quem não aprende com a história que já passou, não aprende nada. Vamos aprender com a história que já passou. Em 2009, Lula era presidente, ele indica o Gurgel, péssima indicação, eu lembro na época, eu falei, meu Deus, por quê? Tá, pense em alguém que tem dedo podre para escolher PGR, é o Lula e a Dilma. Tá. Tem até medo do quem o Lula colocará quando ele for presidente. O Gurgel fez lá um mandato meia boca dele lá. Em 2011 o Lula vai lá e o reconduz ao cargo porque o Lula e a Dilma são extremamente republicanos e era a lista tríplice dos procuradores, aí os procuradores fazem política e eles escolheram o Gurgel. Sabe o que o Gurgel fez? O Gurgel queria prender o Zé Dirceu custo que custar e queria prender o pessoal do PT custo que custar. O Gurgel foi lá na Alemanha pegar uma teoria chamada teoria do domínio de fato, já falei isso aqui umas vezes, para usar para dizer que o Zé Dirceu, eu não tenho prova nenhuma que o Zé Dirceu cometeu crime nenhum, mas ele era o ministro da Casa Civil e algum servidor público que trabalhava no Ministério da Casa Civil
pode ter cometido crime. Então, pelos fatos do Zé Dirceu ser o chefe do chefe do chefe do chefe do chefe dele, a culpa também é do Zé Dirceu. Por quê? Porque se ele era o chefe e ele escolheu pessoas que escolheram alguém corrupto, ele também tem que ser corrupto, também tem que ser punido. Veja bem, essa teoria é refutada. O próprio criador da teoria falou, não se aplica ao Brasil, a esse caso aí no Brasil não tem nada a ver com isso. Mas o Gurgel pegou aquilo e o Zé Dirceu foi preso. Inclusive o voto de Minerva foi da Rosa Weber, que tinha sido escolhida pela Dilma como ministra da STF 3-4 meses antes. E ela falou, não tenho prova cabal contra o senhor Dirceu, mas eu condeno porque a literatura jurídica me permite. Ou seja, não tenho prova, mas eu posso, ele está condenado. Só para você ter ideia, um procurador-geral que sabia que não seria reconduzido ao cargo, então ele foi lá e meteu porrada. O Janot a mesma coisa, de 2013 a 2015 ele ficou quietinho, em 2015 ele foi o bastião do golpe. Por quê? Porque o Janot tinha todas as provas da corrupção do Eduardo Cunha. Mais do que isso, o Janot tinha um caso bombástico, que era o caso do avião de cocaína, o Helicoca, que estava numa fazenda que ficava a menos de 5 quilômetros de uma fazenda do Aécio Neves, era de um aliado do Aécio Neves, na fazenda do aliado do Aécio Neves, helicóptero, ou seja, era coisa para Procurador-Geral da República, chegar, investigar e ir para cima de todo mundo. E aí, no mesmo lugar, a menos de 10 quilômetros ali, também ficava um aeroporto na fazenda do tio do Aécio Neves, que o Aécio Neves construiu. Ali é uma rota de tráfico internacional de drogas, que todo mundo da região sabe que ali é rota do tráfico internacional de drogas. O Janot podia chamuscar, ele podia ferrar toda a oposição contra a Dilma. Sabe o que eles faziam na Lava Jato, de pegar uma coisa nada a ver e jogar no caso só para fazer mais burburinho? Ele podia fazer tudo isso se ele quisesse. Não. Ele enterrou tudo aquilo, ele enterrou as provas contra o Eduardo Cunha, enterrou as provas contra toda a oposição à Dilma para que eles parecessem todos honestos. E aí, logo depois do impeachment, aí ele foi para cima do Cunha. Aí ele foi. Aí o Cunha caiu. Por quê? Porque se o Cunha fosse taxado como corrupto antes do impeachment da Dilma, não ia ter impeachment. Ia ter aquela, então é todo mundo corrupto. A Dilma falavam que o PT era a corrupção, era só mais um então. Mas não, tinha que parecer que só o PT era corrupto. Ele foi bastião do golpe. Agora é a vez do Aras. O Aras, ele está amarrado agora por um processo no CNMP e eu vou dizer agora, o CNMP é um órgão político e a política no CNMP está contra o Bolsonaro, está contra o Augusto Aras. Lá a ampla maioria está contra ele. Então a coisa tá ruim para ele, porque se esse processo começa a caminhar, essa investigação contra ele começa a caminhar, e calma, demora, viu? Você não vai ter notícia sobre isso. Talvez tenha uma ou outra nas próximas semanas, e não se aceita e tudo mais, mas depois demora, então muita calma. Mas se ele deixar isso caminhar e ele continuar prevaricando, isso vai virando uma bola de neve e lá na frente para ele é ruim. E o Aras quer continuar tendo uma carreira no Ministério Público, então, mesmo depois de ser Procurador-Geral da República. Então, em algum momento, para que essas denúncias todas acabem, você sabe o que ele vai ter que fazer? Só tem uma chance dele não ser condenado por prevaricação, que é ele não prevaricar. Ou seja, tudo isso que ele está demorando, o STF manda ele investigar o Bolsonaro, ele demora. Tem apuração preliminar contra o Bolsonaro que está esperando 4 meses. 4 meses. Tem uma apuração preliminar dele, da PGR, contra o André Mendonça, que faz quase 6 meses que está em apuração preliminar. Quer dizer, não saiu nada dali. Não saiu nada. Ele só falou, está em apuração preliminar. E esqueceu. Por quê? Porque ele não pode fazer isso antes de ser reconduzido. A partir do momento que ele é reconduzido, aí você vai ver que a chance dele não ser condenado por prevaricação e perder o posto, sabe como? É não prevaricando, é investigando, é indo pra cima, é falando, ó, tem crime aqui, apontando os crimes, e ele vai ser obrigado a fazer isso, até porque, conforme vão passando os meses, e isso serão nos próximos meses, a popularidade do Bolsonaro vai caindo cada vez mais. E aí, é muito mais fácil você bater num cara que tá no chão do que você bater num presidente que tá cheio de aprovação. O Bolsonaro no chão é chutar cachorro morto e, ó, eu vou falar, o primo do Augusto Aras, o Vladimir, falou, esse cara é um covardão. Para um covardão, chutar cachorro morto é fácil. E vai ser fácil chutar o Bolsonaro, porque ele cada vez mais vai sendo um cachorro morto. Só uma coisa, que eu falei hoje no meu Twitter, o Bolsonaro perdeu 34, eu fiz a conta, perdeu 34 milhões de apoiadores nos últimos 6 meses, tá? Mais do que isso, mais de 46 milhões de brasileiros passaram a considerar o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Pessoas que não consideravam o governo ruim ou péssimo, 46 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. O Bolsonaro hoje, eu diria, ele não precisa nem do TSE. O Bolsonaro hoje está inelegível. Não tem como o Bolsonaro se eleger. Aqui, ó, nosso carro de som para fazer com que esse número aumente, hein? Ó. Bolsonaro é
social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro. Tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos no canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Diz que acabou com a corrupção enquanto o seu Tá aqui, Campinas, hoje rodamos lá em Campinas, eu acho que é a segunda vez que a gente vai para Campinas, que é difícil achar carro de som lá, finalmente achamos, então agora voltaremos a Campinas mais vezes. Quem quiser apoiar nossas ações, ó, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário eu deixo sempre o Pix, eu deixo o PicPay, eu deixo as minhas outras redes sociais, e também aproveita e inscreva-se aqui no canal. Falou!